É nóis, caçador de confusão. Investigador, que é investigador, tem que ter cara de pau, coragem. Eu tava até pensando em a gente ter filmado esse negócio do lado da barra, sabia? Sérgio, nós estamos indo atrás de quê? Nós estamos indo atrás de uns prédios perdidos aí que não sei quem no seu canal colocou, não sei aonde. Foi dica de um inscrito. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, os investigadores aéreos foram acionados para desvendar mais um mistério. Nós estamos aqui na comunidade chamada Rio das Pedras, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Quem conhece sabe. Quem não conhece, pesquisa. Então, para a gente decolar daqui, a gente tem que estar muito seguro de um lugar que a gente possa parar, subir o drone. Então, a gente viu ali no Google Maps, tentando achar pontos possíveis de decolagem. A gente identificou uma empresa, não sei direito não, mas é uma área aberta, tem um portão, então não deve ser acessível para qualquer pessoa, né? Deve ter algum tipo de privacidade mínima e tal. E de segurança também. Então vamos lá, vamos ver qual que é. Eu vou aqui, Sérgio, aqui. É aquela ali, não? Não é aquela que você viu primeiro? Que aquilo ali parece ser um pouco mais restrita, mas a gente vai naquela também, não tem problema não. Você vai lá. Essa aqui? O não tá garantido, pessoal. Eu vou lá, beleza? Fazer uma filmagem com um drone, meu drone, que eu filmo, conto a história do lugar e tal. E aí me falaram que aqui tem esses prédios, a gente veio até aqui, meu colega tá lá fora. Sabe que não podia decolar daqui não? Uma laje aqui, fica perfeito. Eu vou pedir pro colega entrar com o carro aqui, tudo bem? Fala, Renatinho. Entra aí, aqui tá show de bola. Tá bom, valeu. Pode. Seu nome é? Mariana. Obrigado. Tá bom? Pode. Valeu, beijo. Show de bola. O senhor tem um canal no YouTube? Tenho. Vou ver no seu nome? É voo de drone. O senhor mostra o quê? História do lugar? Mostra o lugar, conta a história. Que legal. Você sabe das histórias aqui? Sim, já pesquisei tudo já. Me conta que eu também quero saber. Aqui dá pra subir ali? Dá. Vou dar um pulinho ali, só pra... Se quiser, nós fazer propaganda da casa aqui também. Com certeza. Fala, pessoal, a gente achou aqui bem pertinho ali de onde estão os prédios que a gente quer mostrar, tá? É um depósito de material de construção, então é uma propriedade particular que o pessoal aqui gentilmente permitiu que a gente acessasse. Tem aqui, ó, uma construçãozinha aqui, ó, que tem uma laje, né? Então a gente vai decolar lá de cima, certo? Para dar ainda uma visada melhor para o nosso alvo, beleza? Então tá tudo dando certo até agora, queremos que dê certo até o final e fica com a gente aí para acompanhar mais essa investigação aérea com os investigadores aéreos Renato Freitas e Sérgio Barros. Tô gostando dessa história, beleza? Então, se tá curioso e quer conhecer a história desse condomínio de prédios aqui abandonado, fica com a gente, porque eu vou mostrar isso tudo aqui e você sabe, né? Voo de drone. Fala aí, pessoal, estamos aqui, ó. Seu Carlos aí, ó, que nos recebeu. Mariana. Oi, tudo bem? Mariana deixou a gente acessar aqui a área, para a gente poder decolar. Vamos tentar pegar daqui de cima. Como é que é o nome? Vamos fazer logo uma propaganda então. VF Terraplanagem. VF Terraplanagem. Tijolo, areia, pedra. Locamos máquinas para demolição. Interessante. Então aqui é Engenheiro Souza Filho, quase em frente ao supermarket, Isso, não é isso? Bem depois do supermarket. Telefone de contato. 2198-22-1948. Show de bola. Beleza, obrigado, Mariana. Pessoal, continua com a gente aí, tá?
No final dos anos 1950, uma determinada região da zona oeste do Rio de Janeiro começa a ser povoada. Diferente do que aconteceu em outras regiões da cidade à época, as primeiras famílias que aqui chegaram eram como as encontradas no interior do país, em sua maioria lavradores que plantavam, colhiam e viviam da terra. Essa pequena população local se fixou bem perto dos rios que atravessavam a região, especialmente o Rio das Pedras, que naquela época era a principal fonte de água para beber, tomar banho e lavar roupa. Ao redor dele, então, nascia a comunidade que foi naturalmente batizada com o seu nome, Rio das Pedras. Mas como ela, a comunidade, se tornou o que é hoje? Os anos foram passando e a região da Baixada de Jacarepaguá cresceu. Seus subbairros foram se tornando mais populosos. Entre eles, um em especial se destacou, a Barra da Tijuca. A expansão imobiliária chegou modificando o cenário, alterando a arquitetura e trazendo uma nova classe social. Rio das Pedras também se expandiu. Recebeu grande número de famílias que vinham, em boa parte, para trabalhar na construção do novo bairro e, aos poucos, o lugar foi perdendo suas características rurais, se parecendo cada vez mais com uma típica favela carioca. Uma das obras projetadas para essa nova era imobiliária na região foi o conjunto residencial Delfim Imobiliária, um empreendimento que começou a ser construído em 1977, que contaria com 15 prédios de alto padrão para a época, mas adivinha só, nunca foi concluído, mesmo já tendo sido vendidos 216 apartamentos que nunca foram entregues aos seus compradores. Como uma das causas, a falência do Grupo Delfim, responsável pelo empreendimento. O governo federal até interveio. Através da extinta estatal brasileira BNH, assumiu o prejuízo e deu continuidade à construção dos prédios que vemos. Porém, outros problemas começaram a surgir. Apesar do excelente acabamento externo, a infraestrutura básica foi mal projetada ou mal executada, não sei. Por terem sido construídos sobre um manguezal, logo apareceram rachaduras e outras falhas estruturais. Consequência, além das famílias que pagaram pelos imóveis e nunca chegaram a recebê-los, a falência da Delfim Imobiliária e a paralisação das obras gerou demissão em massa dos trabalhadores que foram dispensados sem receber os seus direitos. Mas essa história não para por aí. Em março de 1991, cerca de 6.000 pessoas invadiram os prédios e ocuparam seus apartamentos. Muitas delas oriundas do Rio das Pedras e parte formada pelos antigos operários dispensados. Para viverem ali, os ocupantes tinham que subir até 10 andares de escada, pois não havia elevadores, e ainda que houvesse, não tinha instalação elétrica para fazê-los funcionar. Para a iluminação, usavam velas. Precisavam subir levando latas d'água, pois também não havia instalações hidráulicas e nem de esgoto. A invasão, porém, durou menos de um mês, pois logo veio a ordem de desocupação e aí começa outro embate, dessa vez político. O governador do Rio de Janeiro à época era o Leonel Brizola, que se recusou a usar a força policial para expulsar os ocupantes dos prédios. Após negociações, as famílias resolveram sair com a promessa de construção de novos apartamentos para elas, mas a promessa nunca foi cumprida.
Desde então, o condomínio segue assim, largado, deixando mais um legado de descaso com o dinheiro público, com as famílias que adquiriram os imóveis e com os trabalhadores demitidos. E bom que ao menos existe o drone para mostrar tudo de cima e não deixar essa história cair no esquecimento, pois como dizia Emília Viotti da Costa, historiadora e professora brasileira falecida em 2017, um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Que bom também que existem inscritos como Gabriel Soares, que interagiu aqui com o canal e indicou esse lugar para mais uma investigação aérea. Valeu, Gabriel! E você que está assistindo, gosta desse tipo de conteúdo? Então eu tenho 3 dicas para você. Primeiro, se você sabe de algum lugar assim na sua cidade ou bairro, faça como Gabriel Soares. Conta pra gente. Pode ser aí embaixo na seção de comentários, e-mail, Instagram ou Face. Os contatos estão todos na descrição. Quem sabe os investigadores aéreos não vão até aí também para mostrar e contar a história. Segunda dica, se inscreve aqui no Voo de Drone. É de graça, fácil e rápido. Quer ver só? Com o celular na posição em pé, clica nesse botão escrito inscrever-se. Depois, no sininho que vai aparecer. Viu? Rapidinho, né? E por fim, estou sugerindo mais 2 vídeos com esse mesmo tipo de conteúdo que vão aparecer aí ao lado. Escolhe um, clica e assiste. Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até o próximo voo.